Ok, prontinho. Começamos. Eu queria, de antemão, agradecer a presença de todos vocês, todas vocês. Se eu me perder aqui, a Aline Pequeno, Aline Silva, Andréia Francelino, Andréia Regina, Ângelo, Arabelle, Bianca, Cláudia, Cristiane, Cláudia Rosiane, Cristiane, Daniela Ferraz, Daniela Sena, Daniele Roseli, Davi ou David, não sei a pronúncia, Daiane, aqui é David, Edirene, Helenice, Esther, Fábio, Fábio, Gabriela, Guilherme, Gustavo, Isabela, João Paulo, Joyce, Letícia, Lidiane, Lincoln, Lívia, Lorane, Luana, Luciane, Luiz André, Marcos, Maria Carolina, Maria Eduarda, Mariana Rezende, Mayra, Melissa, Murilo, Natali, Priscila, Rita de Cássia dos Santos, Rita de Cássia Gazieri, Thelma, Tiago e Valdenice. Podem acreditar, é um prazer imenso para mim falar com pessoas comprometidas, eu posso dizer isso desde antemão, porque não é fácil para quem trabalha, não é fácil para quem faz um curso mesmo à distância, mas muito mais trabalhoso do que um curso presencial. Vocês têm o meu reconhecimento e vocês têm a minha admiração. Eu e este fato de eu admirá-los por estarem aqui me faz acreditar que eu tenha e assuma uma enorme responsabilidade em passar para vocês minimamente o que nós entendemos como um conteúdo básico, mais um conteúdo que leva informação para vocês, um conteúdo que faça com que você entenda que essa proposta nossa que está no plano de ensino, ela seja direcionada não só para os seus interesses profissionais, que eu tenho certeza que vocês precisarão dele, mas também para atendimento aos seus interesses pessoais. Se você conseguir assimilar minimamente o que eu vou dizer para vocês daqui a pouco, absolutamente, isso será de interesse pessoal para você, no mínimo interesse pessoal. Isso pode fazer com que você mude a chave da sua situação financeira, mude a chave da sua situação de patrimônio, de como é que você consegue gerir melhor esses recursos. No caso, os recursos financeiros, né? Você vai entender muito claramente como é que as coisas acontecem do ponto de vista do desempenho financeiro e econômico seu. Você pode até fazer isso com você e depois, mais adiante, talvez aplicar esses conhecimentos numa atividade profissional. Eu preparei um trabalhinho para vocês, quer dizer, não é para vocês o trabalho, eu preparei um trabalho para compartilhar com vocês e eu estou fazendo isso agora, nesse momento. Deixa eu achar aqui. A minha tela. E eu gostaria de projetar. O que é que você encontra aí na tela, por favor? É só para eu Um saber. slide em azul, um slide em branco e azul em 4 quadrados.
Tá. É possível que você faça a leitura do que está escrito? Não, eu não estou pedindo para você fazer a leitura. Eu estou pedindo para você me dizer se as letras estão num tamanho suficiente para que você possa interpretar o que está escrito nele. Assim, é possível, mas com dificuldade. Eu acho que se aproximar um pouco o zoom fica melhor. Assim, por exemplo? Isso. Ok. Seria melhor colocar no modo apresentação, não dá? É PowerPoint? Aí. Pronto. Melhorou? Isso, tá perfeito agora. Isso. Melhorou? Sim, sim. Tá, agora você me fez sumir com a minha carinha aí. Você está vendo minha carinha aí na sua tela ou Não, não? eu consigo ver a apresentação e você. Nós Tá, estamos te ok. vendo, professor. Não, sem problema. É que eu posso provocar uma certa saudade em você se eu tiro minha tela daí, né? É só por isso. Não, pode ficar Pessoal, tranquilo que a gente está te vendo. Não vai dar tempo de dar saudade, não. então tá ótimo. Olha só, para entender um pouco a contabilidade, para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, para aqueles que. E isso varia de pessoa para pessoa, isso, cada um tem o seu momento próprio de entender essas coisas, e isso é assim mesmo. Então, eu estou me dirigindo àqueles que têm mais dificuldades e também àqueles que ainda têm alguma dificuldade, mas não muitas dificuldades. Cada um tem o seu momento próprio de aprendizado. Isso é muito particular e isso é normal que aconteça. Eu queria que você anotasse, eu posso até depois disponibilizar para você esse slide. Eu tenho 3 slides aqui, não é mais do que isso, são 3 slides. E depois eu vou apresentar a solução de 2 questões que nós tivemos lá em exercícios, em propostas de exercícios não avaliativos para vocês, e que até esse momento vai te direcionar para o entendimento do que será exigido na prova presencial. Eu tenho certeza absoluta que com esta aula aqui você irá melhorar em muito o seu entendimento a respeito das coisas que estão sendo discutidas nas unidades 1 a 10. Eu costumo dizer para os meus alunos que em uma única aula de hora e meia, eu explico a contabilidade para você. Se você conseguir interpretar adequadamente o significado das palavras ativo, passivo, receitas e despesas, nós temos um conjunto de elementos patrimoniais. Eu não vou falar difícil, é o meu linguajar. O que são elementos patrimoniais? Elementos patrimoniais, eles estão atrelados ao que se chama patrimônio. E, obviamente, que o primeiro relatório da contabilidade chama-se balanço patrimonial. Portanto, dentro do balanço patrimonial, você tem os elementos patrimoniais. E o que é que eu chamo de elemento patrimonial? São as coisas que as empresas, as famílias, as pessoas possuem. As coisas, os bens, os direitos e as obrigações. Ou seja, deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você vendeu para alguém, esse alguém na empresa que está vendendo chama-se clientes. Ou seja, se você fez isso na sua empresa, você tem um elemento patrimonial que significa o direito que você tem de receber dessas pessoas. Normalmente, o que se faz na contabilidade? Se cria uma conta contábil chamada clientes para essas pessoas. Nossa, mas a Joyce, a Cláudia, a Thelma, a Valdenice
elas compram separadamente e por sua própria conta. Tudo isso será integrado no que se chama uma conta clientes? Sim, tudo isso será integrado numa conta que se chama clientes e será informado lá no balanço patrimonial da empresa, se esta pessoa ficar com débito na empresa no momento da divulgação do balanço. O que é que a empresa faz para controlar os saldos da Valdenice, da Joyce, da Cláudia, enfim, das pessoas que compraram? Ela tem um controle particular dessas contas lá que identifica quem é quem que está, naquele momento, devendo para esta empresa. No balanço, você vai encontrar um grupo, um elemento chamado clientes. É assim que a contabilidade faz. Eu vou avançar mais. Eu vou lá do outro lado. Eu vou falar agora de fornecedores. Fornecedores é de quem a empresa compra matéria-prima, compra outras coisas, compra as coisas que são necessárias para o andamento dos bons negócios, da operação da empresa. Então, se ela adquire alguma coisa de alguém, ela vai adquirir lá da Casas Bahia, da Magazine Luiza, da Embraer, da Petrobras. Vejam, todos esses fornecedores vão fazer negócio com essa empresa individualmente. No balanço vai aparecer um registro de um elemento patrimonial chamado fornecedores, única e exclusivamente, que representará o saldo no final do período da soma que a empresa deve para esses caras. Então, você, desse modo, passa a entender o que se chama ativo na contabilidade e o que se chama passivo. Para um entendimento melhor dessas questões, nós temos um aspecto conceitual muito relevante, porque o aspecto conceitual é que vai fazer com que você entenda conceitualmente o que é que representa esses elementos. Então, esses 4 quadradinhos aí, eles são retirados da norma brasileira de contabilidade, segundo o seu aspecto conceitual. Então, se você for lá pesquisar, se alguém tiver interesse nisso, tem uma norma, aliás, está disponível no nosso material, né? Ativo é um recurso econômico presente controlado pela entidade, como resultado de eventos passados, ou seja, você vendeu alguma coisa para alguém. Esse é um recurso econômico presente, que é controlado por você, empresa, como resultado de eventos que aconteceram lá no passado. Então, a empresa registrou essa venda para o cliente, que é um recurso econômico presente. Recurso econômico representa direito, representa o potencial de produzir benefícios econômicos, e você tem que ter o controle, você tem que ter o aspecto, aquilo tem que ser seu, você tem que controlar aquilo, ninguém pode interferir naquilo, só você interfere naquilo, porque ninguém mais pode tirar o controle deste seu ativo. Então, essas expressões, direito, potencial de produzir benefícios e controle, tem que estar atrelado a esse recurso econômico. E quais são os direitos que têm potencial de produzir benefício econômico? Ora, eu costumo sempre deixar numa escadinha, né? Eu estou descendo a escada. O dinheiro que você tem à sua disposição, o dinheiro que está lá no caixa, que está no cofre da empresa. Você tem o dinheiro que você tem no banco, que está lá disponível para você fazer entradas e saídas de recursos imediatamente. Você tem a aplicação financeira que você tem no banco, que está aplicado justamente porque você não espera fazer a utilização dele neste momento. Você tem
os valores a receber de clientes, você tem os valores que estão no estoque, você tem os valores por possíveis adiantamentos que você faça para alguém, você tem impostos a recuperar que, porventura, você tenha a opção de compensar impostos que serão pagos para o fisco, e aí você faz um encontro de contas, né? Você deve uma coisa, mas você tem para recuperar outras, né? Então, assim, quem compra mercadoria tem um crédito de imposto naquela mercadoria. Depois que ele vendeu aquela mercadoria, ele passa a ter um débito de imposto na venda daquela mercadoria. Este crédito pela compra e o débito pela venda, o crédito será um ativo, um recurso econômico da empresa, e o débito será um passivo, será um sacrifício que a empresa terá que fazer, agora ou no futuro, para liquidar essas obrigações. Então, é assim que funciona. E você tem, depois disso, os prédios, as instalações, as máquinas, os veículos, os bens, as propriedades da empresa, e que ela os tem para que produza bens, que produzam, que sejam utilizados na sua operação, para ela dar cabo à sua necessidade dos negócios. Ponto final. Definir para você o que seja ativo. Definir para você o que seja ativo. Só concluindo aqui, né? Direitos que correspondem à obrigação de outra parte, por exemplo, direitos de receber caixa, direitos de receber produtos ou serviços, direitos de trocar recursos econômicos com outra parte. Acabei de dizer para você, exemplificando com elementos patrimoniais, esse rol de direitos aqui que as empresas têm. Por outro lado, o que é o passivo? O passivo é uma obrigação presente da entidade em transferir recurso. O ativo é um direito a receber recurso. O passivo é uma obrigação de transferir recursos. O passivo existe mediante 3 critérios. A entidade é a empresa, né? Ela tem a obrigação, ela tem uma obrigação de transferir um recurso econômico, e essa obrigação ela é presente, que existe como resultado de eventos passados. Olha só, eu comprei algo o mês passado, mas com prazo de pagamento para 30, 60, 90. Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, mas que ainda eu estou devendo para o meu fornecedor. Isso, para mim, é um passivo. Ativo e passivo são elementos que compõem um conjunto chamado balanço patrimonial. Tudo bem? Até aqui? Ok. Ainda bem que alguém respondeu, pelo amor de Deus, eu achei que não tivesse entendido. Eu não sei, eu achei que eu não tivesse sido claro. Tudo bem, professor. A explicação está ótima. Muito bom. Então, registrem isso na sua mente. Ativo e passivo são elementos que compõem um conjunto chamado balanço patrimonial. Entenda bem, patrimônio também é dívida. Patrimônio também é dívida. Entendam isso. Mas como assim, Celso? Patrimônio também é dívida? Eu estou com a minha mente voltada para o aumento do meu patrimônio, e agora você vem dizer que patrimônio é dívida? Patrimônio é dívida, porque também você encontra no patrimônio obrigações que você tem para quem iniciou o negócio. E essas obrigações para quem iniciou o negócio é justamente a origem do seu negócio, é o que dá origem ao seu negócio, né?
Ou seja, é o dinheiro que o sócio colocou lá quando ele abriu a empresa. Sócio é uma pessoa. O patrimônio da empresa é diferente do patrimônio do sócio. Sócio é sócio, é dono, mas ele não é só dono do patrimônio da empresa. A empresa fica devendo para o sócio o dinheiro que ele colocou dentro da empresa. Isso precisa ficar claro, essa confusão é bastante comum para aqueles que não estão afeitos à sistemática da contabilidade, né? Então é por isso que a gente chama de patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido compõe o passivo da empresa, né? Patrimônio líquido, por que que é o patrimônio líquido? Porque é o resíduo, é o que sobra. Imagina que você feche uma empresa hoje, fechou, acabou, como está acontecendo com muitas aí, infelizmente, né? Então, o que é que se vai apurar? Vai se apurar justamente o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, o que que é? É a diferença de valor entre os ativos e os passivos. Se o ativo for maior do que o passivo, você tem um patrimônio líquido positivo. Se ele for menor, você tem um patrimônio a descoberto. O sócio precisa pôr dinheiro do bolso ainda para dar cabo das obrigações que serão necessárias para liquidar a empresa. É assim que acontece. Então, dois conceitos. Primeiro, ativo. Segundo conceito, passivo. Terceiro conceito, receitas. E quarto conceito, despesas. Eu tenho só uma tela aqui de receitas e despesas. O que são receitas? São aumentos nos ativos ou reduções dos passivos, presta atenção, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referidos às contribuições de detentores dos direitos do patrimônio. O que que significa isso? Significa o seguinte, vou dar um exemplo para você. E eu vou pegar aquele mesmo exemplo que eu dei agora, há alguns minutos atrás. Imagina que a empresa fez uma venda para o cliente. Como é que a contabilidade registra essa venda? Ela debita essa conta chamada clientes e credita uma outra conta chamada receitas. Por que que ela faz isso? Ela faz isso porque a receita representa aumento do ativo. O cliente não está lá no ativo. Não acabei de dizer para você que o cliente é um elemento patrimonial do ativo? Então, imagina que você fez uma venda por R$ 1.000. R$ 1.000, na outra ponta dessa linha, será a receita da empresa. Será a receita pela venda do produto que essa empresa fez. E, ao contrário, as despesas são reduções nos ativos ou aumentos nos passivos. Então, vamos lá. Ora, a empresa vendeu para alguém. Se ela vendeu para alguém, ou ela criou o produto ou comprou o produto de alguém para revender. Imagina, né? Se você tiver na indústria, você transforma matéria-prima em produto acabado, em produto do negócio. No comércio, você repassa, compra uma geladeira da Whirlpool, da Brastemp, e compra e vende para alguém lá na rua, né? A Magazine Luiza comprou e vendeu para alguém na rua. Muito bem. Quando ela faz isso, ela registra a venda da geladeira para o cliente e apura uma receita. No mesmo momento, ela tem que apurar a despesa que deu origem a esse passivo. A despesa que deu origem a esse passivo. O que que é? É a compra da geladeira, né? Ela precisou comprar a geladeira. Então, digamos assim, olha, vendeu uma geladeira por 1.000, apurou uma receita de 1.000, R$ 1.000 de receita de venda. Mas ela comprou a geladeira por 500, tá? Despesas, custos das mercadorias de 500 para um fornecedor de 500.
Então, tem um débito e um crédito, um débito e um crédito, sempre, sempre. Todas as transações são originadas e dão, ou melhor, dão origem a um registro de débito e de crédito. As receitas credoras e as despesas devedoras. Ativo e passivo, balanço patrimonial, receitas e despesas, demonstração do resultado do exercício. Ativo e passivo, balanço patrimonial, unidades 1 a 5. Demonstração do resultado do exercício, unidades 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o nosso material para esses livros das unidades 1 a 10. Esses são os 2 relatórios que nós utilizaremos para compor o que se chama balanço patrimonial e o que se chama demonstração do resultado do exercício. Olha só, tá vendo? 3 slides, 3 slides, 3 slides. Ficou claro para você o que significa um ativo, um passivo, uma receita e uma despesa? Sim. Pode falar, Bianca. Sim, ficou claro. Você está com a mão levantada. Tá, ok. Cláudia, ok. Para melhor evidenciar isso, como é que a gente pode melhor evidenciar isso? Mudei a tela aí para você? Sim. Sim. Mudei, né? Olha só. Sim. Olha só, senhor. Olha só, eu vou continuar aqui. Olha só. Gente, de novo. Tá pequeno, tá grande, dá para enxergar? Como é que é isso? Não, né? Tá Não pequeno. dá. Né? Tá pequeno. Agora, assim pode ser? Tá bom. Aí tá bom. Assim, Sim, tá que bom. eu vou precisar aqui, ó, tá? Olha só. Esses dados. Vamos fazer um teste? Banco conta movimento, ativo ou passivo? Banco significa... Ativo. Perfeito. Ativo. Bancos, para quem não está assimilado com o jargão, né? Elemento patrimonial, bancos conta movimento, significa o dinheiro que você tem no banco. Ok. Salários a pagar, ativo ou passivo? Passivo. 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 Maravilha. Marcas e patentes. Ativo. Ativo. Caixa. Ativo. Ativo. Impostos a pagar. Passivo. Passivo. Prédios. Ativo. Ativo. Fornecedores. Passivo. Passivo. Financiamentos a curto prazo. Passivo. Passivo. Participações em outras empresas. Ativo. Ativo. Estoques. Ativo. Ativo. Clientes. Ativo. Ativo. Capital social. Passivo. 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 Ativo. Ixi, agora. Isso, o capital social é aquela conta que eu acabei de dizer para você, né? Passivo. Passivo. É que ela representa o dinheiro que o sócio colocou lá, né? Encargos trabalhistas. Passivo. 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 E essa aqui dá sempre confusão. Reservas de lucros. Passivo. 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 Só para esclarecer, a conta reservas de lucros é a conta que vai abrigar no balanço os resultados dos lucros sucessivos de períodos anteriores, tá? É isso que significa o elemento patrimonial reservas de lucros. Olha só, percebe que eu coloquei aqui para você a coluna débito e a coluna crédito. Se eu for somar esta coluna débito, eu vou somar aqui com esses valores 201 mil. Eu não coloquei aqui a soma, né? Soma. 201 mil. E se eu for somar a coluna crédito, eu também terei 201 mil.
Ou seja, aqui você tem a expressão matemática daquilo que se define em contabilidade como uma igualdade. É por isso que se chama balanço. Ou seja, todas as contas classificadas do lado do débito deu 201 mil. E todas as contas classificadas do lado do crédito também deu 201 mil. Então, o exercício, ele propõe, esse aqui é o exercício da UA 4. Ele propõe que você pegue essas contas. O que que você tem aqui? Se eu perguntar para você aqui, qual que é o valor do seu ativo? Você não sabe. Qual que é o valor do seu passivo? Você não sabe. Qual que é o seu valor do passivo circulante, do ativo circulante, do seu imobilizado, da conta investimentos? Você não sabe. O balanço patrimonial, ele te traz justamente o entendimento de quais são os valores que você terá nesses grupos aqui. Então, vejam, o balanço patrimonial ele é classificado em ativo e passivo, na sua extensão circulante e na sua extensão não circulante. São subdivisões, são divisões que você tem no ativo e no passivo. Eu vou resolver com você isto agora. Então, eu vou pegar isto aqui, bancos. Classifico no ativo ou no passivo mesmo? Ativo. Circulante. Ativo. Maravilha, maravilha. Olha lá, ó. Vou trazer aqui, ó. Pronto. Os bancos estão aqui. E vou pegar o 40 mil e vou trazer para cá. Ok? Salários a pagar. Passivo circulante. Passivo circulante. Passivo, vou pegar ele aqui e trazer ele para cá. Vai precisar ser nesta linha aqui. 12 mil. E vou trazer para cá. 12 mil. Marcas e patentes. Ativo. E no ativo, marcas e patentes é investimento imobilizado ou intangível? Intangível. Muito bem. Muito bem. Então eu trago para cá. 15 mil. Caixa. Ativo. Circulante. Ativo circulante. Maravilha. Maravilha. Imposto a pagar? Pode. Passivo circulante. Prédios. Só um minutinho. Ativo imobilizado. Maravilha. Fornecedores. Passivo circulante. Passivo circulante. Financiamentos de curto prazo. Passivo circulante. Participações em outras empresas. Quieto. No aula. Não tem pra ver. Eu vou de novo. Entrevistas. Passivo circulante. Não curso não circulante. Pessoal. Não dá pra agarrar essa foto, não?
Pronto. Agora eu sei quanto eu tenho no meu ativo circulante, quanto eu tenho no meu não circulante, quanto que representa o meu grupo em investimentos, imobilizado, intangível, quanto que eu tenho no patrimônio líquido e quanto que eu tenho no circulante. Olha aqui o que eu falei para você. Olha aqui. Alguém pode fazer uma conta aí para mim? 201 mil menos 78 mil? Quem é que sabe quanto vai dar? 123 mil. E é o quê? Que é justamente o resultado do patrimônio líquido, né? O valor. É aquilo que eu te falei, o valor residual do patrimônio. Aí eu posso fazer, enfeitar aqui, né? Trazer para dentro, fazer umas gracinhas aqui, que não é o nosso caso agora, né? Perceberam como é que funciona? Sim. Perceberam, né? Olha lá, você viu que o meu ativo deu 201 mil e o meu passivo 201. Ativo e passivo devem dar sempre o mesmo valor. Sempre, sempre. Tá? Já dizia Frei Luca Pacioli. E é verdade isso, viu? E é verdade. Ele controlava lá os livros da igreja, né? Ele era um frei, né? Que evidentemente que na época que isso foi descoberto, a origem de todos esses controles começa na igreja, porque não é que a origem começa nas igrejas, né? A origem começa no comércio, mas a igreja controlava muito isso, e foi ele que foi o cara que desenvolveu o método das partidas dobradas, né? Pelo menos a literatura diz isso, né? E ele controlava isso em livros, né? Então ele tinha uma folha lá do lado do débito e tinha uma outra folha do lado do crédito. Essas duas folhas tinham que dar sempre o mesmo valor ao final do encerramento das operações, sempre. E ele dizia que peça a Deus para te dar inteligência. Isso é verdade, tá escrito. Isso não é lenda. Peça a Deus, como Frei, né? Ele pedia a Deus, rogava a Deus para que o homem tivesse inteligência suficiente para distinguir os valores dos débitos e do crédito e pedia a Deus para que essas coisas acontecessem e que o homem tivesse inteligência suficiente para descobrir possíveis diferenças se elas acontecessem entre débito e crédito. É por isso que a contabilidade, por isso que se diz no jargão da contabilidade que as coisas têm que bater. Tem que bater justamente porque do lado do débito tem que dar um valor e do lado do crédito tem que dar, a soma tem que dar o mesmo valor. Equilíbrio. Ok? Aí eu costumo perguntar para os alunos, nesse momento, o seguinte: quanto que deu de lucro? Nossa, vocês foram embora? 43? Ainda mais. Michele, Rita. 43. Quando deu? 43. 43. 43 mil. 43? Ah, eu estou perguntando o lucro do exercício. R$ 43 é o 78? lucro. 43 é o lucro que vem sendo acumulado. Tá? 43 é lucro de outros períodos. Não é desse exercício. Eu quero saber nesse exercício, quando deu de lucro. 123? Quem dá mais? Nesse exercício seria os 80 mil, professor? 80 mil é o capital social, que é o capital investido, é o capital... Tem que tirar outros ativos. Eu posso fazer uma outra pergunta Acho que para vocês? Acho Posso que vai fazer ter que uma Só outra na pergunta para demonstração do vocês? resultado, não é? Tem que fazer a demonstração do resultado.
É só na demonstração do resultado. Isso, Edirene, isso mesmo, Mayra, isso, olha só. Eu não tenho lucro aqui, pessoal, eu não tenho lucro aqui ainda. Por que que eu não tenho lucro? O que aconteceu? Volta. Oi? Tá tudo bem, professor. Por que que eu não tenho lucro aqui ainda? Porque eu só dei para vocês classificarem os elementos patrimoniais do balanço. Eu não tenho elemento patrimonial de receitas e despesas. Eu não tenho elemento patrimonial de receita e despesa. Então, aqui é só um treino para você distinguir quais são as contas de ativo e passivo. Pode falar, Isabela. Eu não sei quem. Isabela, Tiago, por favor. Isabela em primeiro, Tiago em segundo. Levantaram a mão? Você me escuta? Oi? Você está me escutando? Estou ouvindo. Essa reserva de lucro é referente, então, ao período de 2022, esses 43 mil. É tudo o que aconteceu até antes de 2023. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso aí. Se você tivesse os dados do balanço de 2022, você ia encontrar 43 mil aqui. Muito bem. É isso aí mesmo. Parabéns. É isso mesmo. Ok, obrigado. Como nós não temos, como o exercício não propõe, o exercício propõe apenas uma classificação para você das contas do balanço patrimonial. Então, o que é que eu fiz aqui, ó, só para ficar claro, e eu acho que vocês vão entender bem isso depois que nós terminarmos, acho que vai ficar claro. Eu coloquei aqui embaixo para você. Coloquei aqui embaixo para você. Você está vendo aqui, ó, UA4, UA6? Então, este exercício aqui é a nossa proposta da UA4. Muitos alunos fizeram lá, muitos alunos até pediram o retorno, para que eu desse o retorno da atividade, eu fiz isso para vários alunos. Depois, então, vejam, balanço patrimonial, ativo e passivo. Aí, nós entramos agora no que nós chamamos, no que a contabilidade chama, no que as normas brasileiras chamam de demonstração do resultado do exercício. E como é, você sabe, eu sempre falo isso para os meus alunos, você sabe. Você quer ver a prova disso que você sabe? Como é que se apura lucro? Como é que se apura o lucro de uma atividade? Só tirar ver o que deu de passivo e o que sobrar é lucro. Não, não é no passivo. Não é no passivo. Não, eu tiro o que Diferença tem. de receita e despesa. Olha lá, olha lá, olha lá. Estou falando que o cara sabe. Sempre tem alguém que sabe. Sempre tem alguém. O lucro, a expressão lucro, ela vem da denominação ao que nós chamamos aqui na contabilidade da diferença entre receita e despesa, que é aquela slide em que eu te mostrei lá atrás a respeito de receita e despesa. A diferença entre receitas e despesas é o seu lucro. Eu não tenho aqui nenhum elemento patrimonial de despesa e nem de receita. Vou ter agora, ó. Terei agora. Veja só. E você vai entender isso perfeitamente daqui a pouquinho. Olha só. Eu peguei esses dados que você está vendo, está enxergando na tela, né? Ó, só aqui, ó. Esquece demonstração do valor adicionado. Acho que eu vou até afastar isso daqui, porque isso aqui é capítulo para mais tarde. Acho que eu vou afastar isso aqui para lá. Pronto. Isso aqui é capítulo para mais tarde. Vamos ficar só com essa tela aqui, ó. Tá? Tá dando para enxergar bem aí? Direitinho? Sim. Sim, tá bem.
Ok, muito bom. Muito bom. Isabel, por favor, você desliga a sua câmera. Senão nós podemos ter interferência aqui, bem. Oi, Isabel. Será que ela não está ouvindo, gente? Isabel. Você não está me ouvindo, Isabel? Ela está com o microfone desligado, né? Ou ela está falando que não está conseguindo desligar, é isso? Olha só. Isso, agora conseguiu. Imagina que uma empresa tenha feito uma venda no valor de 350 mil. Aliás, isso aqui é o exercício proposto lá na UA 6, só que ele está em duas partes, né? Duas partes. Eu vou mostrar para você como é que uma empresa apura os seus resultados. Então, ela vendeu 350 mil. Imagina que tenha, nesses 350 mil, a incidência de ICMS, impostos sobre a venda, de 55 mil, como propõe a atividade lá. Quanto que ela teve de receita líquida? Ó, 350 é a receita bruta, é o valor da nota fiscal, né? É o faturamento, é o valor do boleto. Incidiu 55 mil de imposto, obteve uma receita líquida de 295, ou seja, 350 menos 55. Para ela vender essas mercadorias, ela comprou por 100. Se comprou por 100, isso aqui representa os custos das mercadorias. Quanto que ela teve de lucro bruto? A diferença entre 295 e 100. 195. Aí, nós partimos para as despesas. Esse aqui é o padrão das demonstrações de resultado do exercício estudados e divulgados pelas empresas. Esse é o padrão. Qualquer empresa, você vai, ao divulgar o balanço, você vai ver um modelito desse aqui. Aí vem as despesas. Veja, olha só. Então, eu estou partindo do valor da venda, tiro os impostos, tiro os custos, obtenho o lucro bruto. Aí eu vou para as despesas. Despesas com vendas gerais e administrativas, financeiras, olha lá. 20 com 30, com 15,35, com 5,40. Total das despesas operacionais. Lucro bruto, 195, menos 40, 155 de lucro operacional líquido. Eu tirei daqui, né? Não tem outras receitas e despesas, não tem. Eu vou ter um lucro antes do imposto de renda de 155. Aí eu preciso calcular a provisão para o imposto de renda, né? Porque ninguém está morto, né? Você vende, você paga imposto aqui em cima. Você tem lucro, você paga imposto aqui embaixo. Mas no exercício proposto não tinha a provisão para o imposto de renda. Então, essa empresa vendeu 350, pagou 55 de imposto, pagou despesa de 40, pagou um custo de 100 e vai ficar com 155 mil de resultado do exercício. Vejam só, se essa coisa que eu chamo é essa sucessão de ocorrências acontecessem neste exercício, nessa empresa aqui, 155 mil viria para cá. Então, este valor seria transformado em 198 mil. E onde que estaria distribuído o resto? Estaria distribuído por aqui, entre os ativos e os passivos. Mas 155 mil viria aqui nessa conta de reservas de lucros. Seria transferido para cá, aumentando o meu patrimônio em 155 mil. Será que ficou claro? Será que eu fui feliz na minha explicação? Será que alguém tem
Será que eu deixei de comentar alguma coisa? Eu preciso saber isso agora. Deixa eu só dizer mais uma coisinha para você. Você não viu aqui despesas com salário, despesas com energia, despesa com telefone, despesa com advogado, despesa com consultoria empresarial, despesa com o cara do escritório. Você não viu nada disso. Elas estão todas agrupadas nesses 3 grupos de despesas aqui. Ou com vendas, ou gerais e administrativas, ou financeiras. Financeiro, obviamente, não é, né? Porque a despesa financeira tem origem na captação de recurso, né? E na aplicação do recurso, né? Eu queria só chamar a sua atenção para esse grupo de despesas e receitas financeiras. Olha, é uma linha só que registra as despesas e as receitas. As empresas até publicam aqui mais uma outra linha, que eu poderia colocar aqui, ó. Poderia inserir uma linha aqui e chamar isso aqui de resultado financeiro, tá? Normalmente você vê isso aqui também. Mas, no caso aqui, o resultado financeiro é 5. 5 positivo. O que é esse 5 positivo? Eu poderia ter uma despesa aqui de 10 e uma receita de 5. Então, eu teria uma despesa financeira de 5. Mas pode ser o contrário, né? Eu posso ter uma receita financeira maior. Neste caso, esses 40 serão diminuídos. Tá? Porque o resultado financeiro está dentro de um grupo chamado despesas operacionais. Não é exatamente isso o conceito, tá? Eu estou dizendo para você que as empresas separam, né, o resultado financeiro. E aí, a soma, elas fazem isso aqui, ó. Então, eu teria um resultado financeiro de 5.000, tá? Que seria ali, tá? Então, eu tenho uma despesa operacional de 35, tá? Que é 20 mais 5, e tenho um resultado financeiro de 5 negativo. Então, 35 mais 5 deu 40 de despesa operacional. Imagina que fosse 5 credor aqui, onde as receitas seriam maiores que as despesas. Então, você teria um resultado de 35 aqui e não de 40 no grupo despesas operacionais. Quando o resultado financeiro não está destacado das operacionais, né? Quando ele está dentro. É isso que eu quero dizer. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Será que a Michelle está falando? Não entendi. Thaís está falando alguma coisa? A Laisla deu ok? Não, para mim, tranquilo, professor. Para mim também, professor. Edirene, Michele, então, ok. Tranquilo, professor. Então, pessoal, neste momento, nós eu pretendo realizar outra live, como normalmente eu faço, e aí sim, com a apresentação da demonstração da mutação do patrimônio, com a demonstração do fluxo de caixa e com a demonstração do valor agregado. Elas estão aqui, eu poderia até fazer para vocês, né? Teria que supor algumas operações aí, né? Para que a gente desse cabo dessas demonstrações. Mas essas demonstrações, elas são parte do seu curso do segundo bimestre, né? Então, nós vamos ver isso lá na frente. Então, muito provavelmente eu vou falar com você a respeito disso lá para novembro, dezembro, um pouquinho antes da prova, para a gente esclarecer os pontos da demonstração da mutação do patrimônio, demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado. Por enquanto, nós ficamos só com balanço e demonstração do resultado do exercício. Eu estou aqui com o Marcos Augusto com a mão levantada. Pode falar, Marcos.
Professor, onde é encontrado o maior erro nessa demonstração? Onde é que apresenta um erro, assim, mais... Um erro escondido aí, por exemplo. Aí tá corretinho, tá tudo certo. Mas aonde pode ter algum erro? Assim, o que normalmente ocorre na vida do profissional dessa área é você inverter um lançamento que seria a débito e você colocou a crédito. Normalmente é isso que ocorre. Você deveria debitar alguma conta e acabou creditando esta conta. E isso provoca uma distorção e pode provocar diferenças. Lembra-se quando eu coloquei aqui as colunas de débito e de crédito, né? E especialmente se eu juntar as contas de despesas, né? Imagina que você tenha uma despesa de venda e, na verdade, você não debitou a conta, você creditou a conta. Isso proporciona um erro na demonstração. É o que normalmente acontece na vida das pessoas, nos profissionais. Era uma conta que deveria ser debitada e foi creditada. Inverteu, né? Quando você, por exemplo, você compra de um fornecedor e lança o fornecedor a débito. Isso é um detalhe, hein, pessoal? Você percebeu aqui, ó, que o fornecedor ele estava com saldo credor lá e o cliente estava com saldo devedor. Então, vejam só, todas as contas do ativo, elas são devedoras. Parece estranho para o leigo eu dizer para você que o ativo é uma coisa boa, né? O ativo é uma coisa boa, são seus bens, são seus direitos. Mas no balanço da empresa, elas aparecem com sinal devedor. Por quê? Porque a contabilidade, da maneira como ela é feita, ela é elaborada, esses caras, esses elementos estão devendo para a empresa. E aqui, os credores, esses caras, estão com um direito de receber algo da empresa. Então, eles têm um crédito conosco. Aqui, essas pessoas têm débito conosco. Essas pessoas têm crédito conosco. Tá? É o contrário. Por isso que se fala que o registro na contabilidade é o contrário da lógica econômica, né? Mas não é. Tá? O banco aqui, ó, banco, caixa, você encontra esses saldos devedores. É estranho eu dizer para você que você tem no banco um saldo devedor de 40, né? Porque na sua mente, de homos econômico, você tem um crédito lá com o banco. Sim, sim, é justamente por isso. Você tem o crédito com o banco, mas o banco tem um débito com você. Então, lá no balanço do banco, a sua conta está no passivo dele. Tá? Percebam isso. Tá? Percebam isso. Mas aí me chama. Eu sou cliente do banco. Isso. E o Você banco é cliente do banco. Fornecedor meu. Hã? O banco você iria classificar como um fornecedor meu? Não. O banco deve para você. Sim, mas no seu balanço, balanço do Marcos. Isso. Balanço do Marcos. Mente aí para nós. Quanto você tem no banco hoje? Pode mentir. 30 mil. 30 mil. Se você fosse fazer um balanço seu, você teria aqui no seu ativo, bancos conta movimento, 30 mil. Qual é o nome do banco? Banco do Brasil. Bancos conta movimento, Banco do Brasil. No seu balanço, hoje, divulgado hoje, você teria 30 mil aqui. Para você, isso é um ativo, tá certo? Correto. Perfeito? Aqui, ó, no seu balanço,
apareceria um saldo devedor. Por quê? Porque o Banco do Brasil deve para você 40 mil, 30 mil. Ok? Ok. Ok, então vamos lá. Agora vamos no balanço do banco. Como é que aparece isso lá no balanço do banco? Vai aparecer aqui no passivo, ó. Créditos em conta corrente, alguma coisa desse tipo. Que é um passivo que ele tem com você. Ah, entendi. Entendeu? Eu estou falando do seu balanço aqui. Ok. Ficou claro, Marcos? Entendi. Lincoln, pode falar. Olá, boa noite. Boa noite, Lincoln. Boa noite. Então, o patrimônio líquido, capital social, reserva de lucros, ele se encaixaria como capital de giro? Não. Capital de giro. Onde que você encontra o capital de giro aqui dessa empresa? O capital de giro dessa empresa é justamente o ativo circulante, composto com o passivo circulante. Aqui, ó, Lincoln, uma boa pergunta. Ela avança um pouquinho, né? Mas é uma boa pergunta. O capital de giro aqui dessa empresa, ó, é a diferença entre o ativo circulante de 112 pelo passivo circulante de 78. Então, essa empresa tem um capital de giro líquido de 112 menos 78. Fazendo uma continha rápida aqui, 112 menos 78, o capital de giro dessa empresa é de 34. Então, aqui, ó, o capital social e as reservas de lucros são os registros que vão indicar como é que essa empresa está se desempenhando ao longo do tempo. Tá? O patrimônio líquido positivo é um sinal de fortalecimento, é um sinal de coisas que as coisas estão indo bem, foram bem até agora, né? Esse é um retrato de um período, né? Então, o patrimônio líquido, ele vai garantir que esta empresa, aos olhos dos credores, ela está numa situação crescente de obtenção de lucros. Oi? Tem credibilidade com... Isso, essa é a palavra, essa é a palavra. Então, aqui você tem um lucro acumulado, né? Tem umas reservas aqui, porque o sócio pode fazer o que bem entender com esse dinheiro aqui, né? Com esse recurso, né? Bem entender. Ah, eu quero... Aspas, né? Oi? Entre aspas, né? Porque ele vai comprometer... Entre aspas. Isso mesmo. Olha, veja só. Uma outra boa pergunta. Ó. Veja só. Digamos que o sócio chega lá, ele fala lá para o contador, não, meu, eu estou aí com 43 mil de reservas de lucros, eu quero para mim. O contador vai dizer para ele assim, mas como que você quer para você se eu tenho só 12 mais 40 no caixa? Eu tenho 52 mil aqui, ó. Conta banco e caixa. Tudo bem, eu posso distribuir os 43 para você agora, mas você vai ficar sem dinheiro para honrar os seus compromissos ali mais para frente. Então, essas análises, né? essas informações para tomar a decisão, é justamente por isso que existe o balanço patrimonial. Obrigado, professor. Valeu. Mais alguém? Bom, pessoal, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu estou aqui dizendo a vocês que a nossa missão foi cumprida e eu espero ter contribuído de alguma maneira com a facilitação para que você entenda mais apropriadamente, se não entendeu até agora, os conteúdos da nossa disciplina. Eu aproveito, me coloco à sua disposição. Você tem o meu canal, você pode falar comigo lá a hora que você quiser, no ambiente virtual, você pode falar com os outros professores.
Eu estou à sua disposição a qualquer momento, a qualquer hora do dia. Eu estou sempre aqui sintonizado com o ambiente virtual. Se você quiser me passar a mensagem pelo Teams, você pode passar a mensagem pelo Teams, porque eu estou sempre sintonizado a qualquer momento nesses canais. O que a gente fala é para que você registre as suas mensagens lá no ambiente virtual, né? Porque isso fica gravado, é uma maneira da gente acompanhar as dúvidas e as mensagens e tudo mais que você tem por lá. Podemos interagir pelos fóruns de dúvidas. Agora, a partir do dia 13, tem um fórum de discussão. Os professores já colocaram, já abriram o fórum de discussão. Eu já estou provocando lá um assunto com vocês, que eu gostaria muito da sua participação lá. É um assunto que remete ao entendimento da economia, remete ao entendimento das taxas de juros, das taxas de câmbio, das taxas de juros futuras, mas que isso produz também um reflexo muito grande aqui nos nossos balanços, tá? Vamos ver se a gente troca umas ideias, vamos ver se a gente consegue ampliar esse nosso entendimento a respeito das questões que são discutidas aqui. Ok? E da forma como eu disse antes, como eu antecipei, eu espero que vocês tenham saído melhores do que chegaram desta reunião. Queria desejar uma boa noite a todos, um abraço a todos e um excelente final de semana, um excelente feriado, e que a gente tenha outras oportunidades como essa, que para mim é uma alegria estar aqui, eu faço isso com muita satisfação, tá? Tudo em nome de atender melhor o curso, em nome de atender melhor o seu interesse, em nome de atender melhor a aplicação dos recursos que a gente faz com a educação. Ok? Um abração a todos aí. Tchau, muito obrigada. Um abração. Obrigada. Tchau. Obrigada, professor. Eu queria agradecer também a Cláudia e a Joyce, que me ajudaram muito no início lá. Muito obrigado, professor. Boa noite. Imagina, professor, posição, feriado. Boa noite, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Professor. Oi. Eu poderia tirar só uma dúvida? Sim, claro. As próximas aulas que o senhor for dar assim, pelo Teams, o senhor vai colocar no mural lá de avisos? É porque eu peguei aqui a aula já meio que andando, porque uma colega compartilhou, né? Mas eu queria saber das próximas. Não, então, eu não sei, Natália, né? Eu não sei por que aconteceu essa questão de você não conseguir, porque eu também não estava conseguindo acessar lá pelo site, pelo link que eu deixei, mas alertado pela Joyce, que foi a que me chamou a atenção no início, foi a primeira, eu consegui, eu entrava na reunião pelo Teams, sim, mas vocês não conseguiam entrar lá pelo link que eu tinha deixado lá desde o dia 5 de outubro, eu tinha deixado aquele link lá, ou até antes dele, né? E depois eu consegui gerar, agora você conseguiu entrar, porque eu consegui gerar esse link novamente pelo mesmo mecanismo de link gerado lá. Então eu fico sem entender por que você não conseguiu, mas... E eu nem tenho como saber se nós teremos condições de entrar quando eu disponibilizar o link, a não ser que tenha alguém que queira fazer um teste comigo no momento, né? Eu talvez chame alguém para fazer um teste com aquele link lá. Dou um toque para alguém em mensagem antes, vamos fazer um teste aí, ver se o link, ver se a gente abre a reunião. Entendi. Foi isso que aconteceu. E geralmente o senhor grava essas aulas que o senhor está dando ou não? Perfeitamente, ela está gravada, ó. Ela vai ficar gravada. Você vai só me dar um tempo. Nós vamos sair aqui desta reunião, mas ela gravou. Eu não vou fechar agora, eu não tenho como encerrar a gravação. Eu vou encerrar a reunião e imediatamente a gravação será disponibilizada no ambiente do Teams, e você terá acesso a ela, porque eu vou deixar o link lá para você.
Ah, legal, tá bom, professor. Eu Tá? agradeço porque. Então você entra no Teams da mesma forma como você fez e você vai ter acesso a essa gravação. Não, tá ótimo. Tá ótimo, é que eu peguei, assim, já no meio do caminho, por conta de não ter conseguido. Na verdade, eu nem tinha visto que o senhor tinha postado o link, né? Tô com um pouquinho de dificuldade aí por conta que eu tô sem computador, então eu trago da empresa emprestado para poder estudar. Então, por isso que eu tô um pouquinho assim, meio perdida ainda, mas vou ajustar isso daqui. E qualquer dúvida, eu vou conversando com o senhor, mando mensagem, Por favor. ou deixo lá no chat. Mas eu Por agradeço, favor. viu? Muito Por obrigada. favor, faça isso. Muito obrigada mesmo. Tá bom? Obrigado eu pela participação. Imagina, boa noite, bom final de semana, bom feriado. Boa noite, obrigado igualmente. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Aos demais aí, então, estou encerrando a reunião, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite.